Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira, 15 de outubro, às 19h30, para enfrentar o Flamengo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Estarei na transmissão no Premier com o Charla, ao meu lado, o Betão, um representante rubro-negro também, e o Bruno Cantarelli na narração. Espero vocês lá. Quem puder, vá ao estádio. Botafogo, galera, ainda no meio de um imbróglio. John Textor tentando recomprar o clube. Já Igor conversando com o associativo. Muita coisa acontecendo nos bastidores. Ainda não temos maiores detalhes. Então, mais à frente, a gente fala sobre isso, porque o time precisa continuar caminhando. O Botafogo está na 5ª posição no Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 6º com jogo a menos, mas o Fogão está no G6, brigando para entrar no G4, apesar de todos os problemas. Na última quinta-feira, estive na sede General Severiano no lançamento dos uniformes para o time de basquete que vai disputar a NBB a partir deste mês de outubro. Fabiano Bandeira. O que isso tem a ver com o que você vai falar? Postura do clube e postura da torcida. Não sou um crítico à torcida do Botafogo, admiro a nossa galera, porque comecei a acompanhar futebol de fato no início da década de 90, vi verdadeiros shows da torcida do Botafogo, vi essa galera levando o time a conquistas e salvando o time também de coisas muito ruins. Então a torcida do Botafogo é diferenciada. Mas em 2025, creio que poderia estar fazendo melhor em termos de comparecimento. E eu já volto ao lançamento dos uniformes do basquete para vocês entenderem o link que venho fazendo neste conteúdo. Pois bem, galera, em 2024 o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E por mais que haja uma responsabilidade muito grande do John Textor e demais gestores do Botafogo numa suposta desmobilização da galera em 2025, a crise do Botafogo hoje é numa disputa por G4, vaga direta para a Libertadores em 2026, vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2026. Não é um Botafogo que disputa no meio da tabela, 10º, 11º, 12º, não é um Botafogo 13º pensando só em Sul-Americana, não é um Botafogo que antes da implementação da SAF era salvo pela torcida. Quantas vezes nosso grito já salvou esse time de rebaixamento? Em 2020, quando veio a pandemia, não tinha torcida no estádio, o clube acabou caindo, e depois na reta final da Série B, tudo bem, teve trabalho sério de muita gente dentro do clube, mas na reta final o público foi liberado e a torcida do Botafogo fez a diferença. Um jogo muito marcante é o do acesso, com o Newton Santos muito cheio, 2-1 de virada para cima do Operário. O jogo em casa com o Guarani também, fechando aquela temporada, estádio absolutamente lotado. A nossa torcida tem volume para comparecer mais do que vem comparecendo em 2025. Por mais que haja problemas, todos são falados aqui em outros canais há muito tempo, dentro do ano de 2025, mas a nossa torcida pode fazer muito mais do que vem fazendo. E vem aí um clássico, o clássico da rivalidade, Botafogo e Flamengo. A imprensa observando tudo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, o Botafogo gritou sozinho contra péssimas arbitragens, contra problemas seríssimos no campeonato. E agora que o Flamengo se vê prejudicado porque entende que o Palmeiras está sendo beneficiado, ou a torcida do Flamengo, grande parte da imprensa dá voz a isso. Há muito tempo a gente sabe que o Botafogo grita sozinho, o Botafogo briga sozinho. E se a torcida não vier junto com o clube, apesar dos problemas internos, fica muito mais difícil para o próprio clube caminhar, para o próprio clube brigar. Não temos responsabilidade sobre contratações ruins, dinheiro mal gasto, saídas inesperadas, inadequadas, falta de organização tática, troca de treinadores. A torcida do Botafogo não tem a mínima responsabilidade sobre isso. Isso é do clube. Entretanto, a torcida pode ser um plus para os jogadores entrarem na quarta-feira em campo, dando toda aquela disposição, colocando toda a disposição que precisam. Um time mais organizado, entendendo a responsabilidade que tem, olhando para as arquibancadas cheias. Então a nossa torcida certamente
pode fazer mais. Falo para vocês, quem puder, vá ao estádio Newton Santos. Eu estaria lá torcendo, se não estivesse trabalhando na transmissão, e vou torcer bastante também lá no Premier, mas comentando profissionalmente aí, a gente sabe como funciona. Pois bem, galera, voltando ao lançamento dos uniformes de basquete, quero trazer também a responsabilidade do clube. E aqui eu falo SAF, Botafogo Futebol, e o clube também social, que tem os esportes olímpicos. E foi um grande evento, uma noite especial em General Severiano, que me trouxe a ideia de fazer um vídeo falando a respeito disso. Eu mando um abraço para toda a galera do basquete do Fogão, que vai disputar a NBB em breve. Começa neste mês de outubro, os 3 primeiros jogos em General Severiano. E a minha ideia é estar lá. Pois bem, galera, no lançamento apresentado pela Fernandinha, o Botafogo fez algo maravilhoso. Como os uniformes remetem aos anos 60, a apresentação teve muitas imagens dos anos 60, o Botafogo em todos os esportes. O Botafogo que ganhou campeonatos sul-americanos de basquete, no plural, nos anos 60, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. Botafogo ganhava tudo no vôlei, ganhava na natação, Botafogo ganhava com a ida do Santos no atletismo, Botafogo ganhava no halterofilismo. Teve um ano na década de 60 que o Botafogo bateu todos os recordes no Brasil. 120 títulos em todas as modalidades e categorias. E eu creio que o clube tenha que contar melhor essa história. Lá na sede, no dia da apresentação, isso foi muito bem contado. Fernanda contava, as imagens apareciam, entrava uma banda muito boa, por sinal, tocava Beatles, Rolling Stones, por conta da época. Maravilhoso. Olha, o evento foi maravilhoso. Mando novamente um abraço à galera do basquete. Não vou citar nomes para não cometer erros, porque muita gente eu conheço, tem carinho, a galera que trabalha lá. Então, o Botafogo fez uma apresentação maravilhosa, contando a própria história em vários esportes. O Botafogo multicampeão. Ainda bem que o Botafogo ganhou a Libertadores do Brasileirão, para muita gente não ficar só fala de passado no futebol, só fala de passado nos outros esportes. Então o Botafogo vence novamente e pode vencer novamente. O Botafogo precisa ir para a Libertadores ano que vem. Fase de grupos para facilitar o planejamento, que em 2025 foi terrível, muito ruim e nunca se completou. O Botafogo sempre enxugando o gelo em 2025 e mesmo assim está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais notícias recentes, Montoro com fratura na clavícula, o Pantaleão com problema no joelho, muito tempo fora, o Bastos também, e por aí vai, e mesmo assim o Botafogo brigando lá em cima. Em outros tempos, o time estaria brigando lá embaixo. Então, o que eu quero dizer? O clube precisa contar mais e melhor a própria história, porque eu fiquei encantado com a apresentação lá em General Severiano, vendo as imagens. Existem imagens. É claro que vai ter um museu Botafogo, a gente sabe disso. Tem que sair logo, porque eu quero ver o que vai ter por lá. O Botafogo precisa contar mais e melhor também na mídia, nas próprias mídias do clube, na Botafogo TV. Usar parcerias com os streamings, com as televisões. Outro dia teve um documentário maravilhoso da Conmebol de 93 no Sport TV. Deve entrar na Globoplay ou já está na Globoplay. Se não viu, veja. Uma noite maravilhosa no Maracanã. Eu, com 9 anos de idade, estava lá, levado pelos meus pais, por amigos também. Foi um troço espetacular. Então, nós temos que valorizar isso também. Não adianta só o clube contar, e o clube tem que contar mais e melhor. E a torcida precisa valorizar mais. Porque, às vezes, o Botafogo empata um jogo que a gente acredita que tem que vencer, ou perde um jogo que a gente acredita que poderia ter feito melhor, e pronto, acabou tudo. Nossa, esse clube não existe, já era, larguei. Não é assim, gente. Na sociedade atual, entendo muita ansiedade, muita gente colocando as próprias frustrações dentro do futebol. Eu amo o Botafogo, mudei minha relação de 2023 para cá, já contei no canal, amo muito o clube, mas depois do ocorrido em 2023, ou naquela reta final, eu estava tão aflito que eu mudei minha relação com o futebol. O Botafogo perde, tem problemas, eu fico chateado, isso me deixa pensativo por algumas horas, depois eu vou viver minha vida. Antigamente acabava com o meu dia, com a minha semana. Não pode ser assim. E quando ganha? Eu fico até mais feliz do que eu ficava. Eu valorizo mais cada vitória após o que aconteceu em 2023. Felizmente, em 2024, veio o título brasileiro, veio o título da Libertadores e tive ali alguns dos melhores dias da minha vida, contando tudo. Alguns dos melhores dias da minha vida
foram em 2024, com o Botafogo fazendo o que fez. Então valorizo muito a vitória do Botafogo e tento contribuir de alguma forma quando estou no estádio gritando, cantando. É claro que o jogador está muito concentrado, mas eu quero estar lá torcendo. E quando não tem jogo, eu tento contribuir de alguma forma defendendo o Botafogo. A gente vê a postura de rivais. O Flamengo está sendo, segundo parte da torcida deles, prejudicado por um suposto benefício ao Palmeiras. Estão gritando isso e a imprensa está dando voz a isso. Às vezes, na torcida do Botafogo, a gente vê que não pode reclamar porque o jogador errou. Ah, o Botafogo foi prejudicado, mas o jogador fez isso, então não pode, então não quero saber do árbitro. E aí? O jogador vai errar realmente, ainda mais um time que não tem só Garrincha, Didi e Nilton Santos hoje em dia. Um time com um elenco bom, mas vai ter jogador errando, ainda mais dentro de um contexto de desorganização. Aí eu vou virar contra o meu jogador para falar que ele errou e vou ignorar o erro da arbitragem, que erra para todo mundo, ou que erra muitas vezes com menos boa vontade para uns times e mais boa vontade para outros. Outro detalhe, a defesa da torcida do Vasco é o Paulo Henrique, que é um bom lateral, muito bom. Só que o Vitinho também é muito bom. A nossa torcida pega os lances que ele erra, que eu critico aqui, no ataque, para fazer galhofa às vezes. Fazer galhofa com o próprio ativo do clube. Aí quando você vai debater com alguma pessoa que não acompanha o futebol do Botafogo, que torce para outro clube, a pessoa fala assim, nem a torcida do Botafogo dá valor ao jogador porque foi convocado. Eu já vi gente falando isso para mim. Nem a torcida do Botafogo acredita no Vitinho, porque ele tem que ser titular da seleção. O PH é melhor que ele. Por quê? A pessoa não vê o jogo do Botafogo nem do Vasco, mas a torcida do Vasco está lá, com unhas e dentes, defendendo o ativo do clube deles. E aqui, a torcida, muitas vezes, alguns torcedores, não a torcida, jogando contra o próprio patrimônio. Eu quero dizer que o Vitinho é um novo Carlos Alberto Torres? Não. Critiquei e critico erros do Vitinho, principalmente na zona ofensiva, porque defensivamente não tem conversa. É o melhor lateral do Brasil. Equilíbrio, melhor lateral do Brasil. Na zona ofensiva erra, como o Paulo Henrique erra, como outros jogadores erram também. Então, uma postura de defesa ao clube, não a pessoas, pode fazer diferença. Ainda mais em momentos cruciais como estamos agora vivendo, já que o Botafogo vai enfrentar o Flamengo. E é briga por G4, é briga para entrar na fase de grupos direto da Libertadores. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!